Pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos, tudo bem? A gente só vai fingir que a gente vai fazer alguma coisa, porque a gente depende muito do Petras. Petras está vindo, na verdade, mas a gente só vai adiantar algumas questões importantes, eu e o Cássio. Primeiro que não pode beber água e refrigerante e café aqui, nem comer nada. Essa é a dica maior que a gente vai dar hoje. Bom, a gente vai fazer então um bate-bola hoje, um bate-bola mais direcionado, não vai ser uma conversa aleatória, vai ser uma conversa mais direcionada a partir daquilo que a gente acredita que possa ser mais cobrado na UFO. O Cássio vai falar agora também um pouco, o Cássio vai trabalhar a gente vai trabalhar junto, filosofia e sociologia, o Petras vai comentar alguns livros e alguns tópicos importantes de literatura, tá? A prova foi adiada, vocês sabem, a gente não tem, enfim, uma data definida. Para a gente, eu acho bom, porque a gente tem mais tempo para trabalhar conteúdos, né? Enfim, tudo bem que a gente ficou um pouco ansioso com a prova, né? Não ser agora, mas acho que isso dá tempo para a gente trabalhar alguns outros temas, aprofundar algumas questões, inclusive fazer alguns encontros para a segunda fase também, né? Que já está previsto para a gente fazer esses encontros e forçar um pouco mais na segunda fase, que é uma coisa que normalmente a gente, né, deixa um pouquinho mais solto, né? Então, trabalhar a elaboração de questões, enfim, discursivas e assim por diante, tá? Bom, em relação aos conteúdos de sociologia, a gente tem o edital, vocês sabem, vocês já leram, né, a tabela de conteúdos, enfim, os conteúdos que serão mais cobrados. Então, fiquem bastante atentos naquela tabela. Basicamente, eu falo tabela, mas é o manual de referências, né? Mas, basicamente, ali contempla tudo. É uma tabela que ela vai separando os tópicos, mas, basicamente, são todos os conteúdos que a gente vê no ensino médio, no curso. Alguns autores no campo da sociologia são clássicos, caem com uma certa frequência, como Durkheim, Weber e Marx. São autores que, né, você precisa realmente ter esse domínio. A gente vai falar um pouquinho sobre eles hoje. Alguns tópicos que sempre são recorrentes também, que são os tópicos relativos a movimentos sociais, direitos, cidadania, democracia, formas de organização do poder, questões relativas ao trabalho, e o grande tópico, que eu acho que é um tópico muito amplo e, portanto, cai com muita frequência, é a discussão sobre cultura, tá? Então, é muito bacana a gente ficar atento nisso. Então, só essa pincelada dos conteúdos, o Cássio pode falar um pouco mais da área de filosofia, e o Petras, lindo, maravilhoso, acabou de chegar. Chegando aí, a gente vai... Pronto. E ele vai sentar. A gente só está enrolando. Eu contei 2 piadas e o Cássio... Negócio de gola alta ainda, para ficar chique, olha aí. É chamada gola roulé. Rolê. Tem microfone? Tem microfone? Então, Cássio, se você quiser comentar um pouquinho da de filosofia... Não, vamos começar a deixar o Petras se organizar aí e a gente já vai começando a dar andamento. Gente, mas é muito Gente, bonito. minha voz perdeu aquele anasalamento sensual. Vocês sabem que minha fonoaudióloga falou... Eu falo, eles riem, garganta, mas é verdade. Minha fonoaudióloga falou, esse anasalamento dá uma sensualidade à sua voz. Ué, vocês... Que é isso, Claro que dá. Agora tá rouca, né? Até mesmo mas a rouquidão também dá uma sensualizada. Tem né? aquela... Dá uma valorizada. Tem aquela tara de pegar o Pato Donald. Oh. Assim, Petras, a gente só fez uma abertura dos tópicos que vai cair mais em sociologia. Se você quiser começar já com a análise dos livros, enfim, o que você acha mais importante? a gente já fez um trabalho com 6 das 8 obras, né? Restam ainda para nós trabalharmos a Sibila e o texto da Calcanhoto, ou os textos, né? Fábrica do Poema. E dos textos já trabalhados, a gente até comentou isso, né? A lista da UF tem uma peculiaridade que até então era dela, tão somente, e que parece que, como uma espécie de um farol, ela conseguiu expandir essa tendência para outras provas. A Unicamp também tem buscado isso já há algum tempo. E a FUVEST, a gente já fez essa discussão, né, com o anúncio da lista de obras contendo só autoras
para o processo que será cobrado no fim do ano que vem, ela também acaba trazendo, ou se colocando, né, trazendo à tona, ou se colocando dentro dessa esteira que, a meu ver, a U foi pioneira nesse processo, mesmo porque é de todas essas aquela que traz filosofia e sociologia, não como uma matéria apêndice, mas como uma das provas mais vitais, vocês sabem disso, né? Se você não souber e não fizer uma boa prova de filosofia e sociologia, tanto na primeira quanto na segunda fase, dificilmente você consegue recuperar esses pontos perdidos aí ou não obtidos nas outras, principalmente nos cursos onde o nível de acerto é muito alto em todas as disciplinas. Você não recupera isso na física, na matemática, né, uma prova ruim de filosofia e sociologia. E a gente sabe, né, as aulas, inclusive, são feitas em função disso. Não é a filosofia e a sociologia do caderno de humanas do Enem. É de um nível muito mais profundo. As discussões são bem mais complexas. Você precisa entrar nas teorias, nos pensadores, nas correntes, nos movimentos, exatamente por isso. E a prova de literatura também veio para esse sentido. Não simplesmente escolher livros porque tem uma temática interessante aqui, um estilo outro aqui, sem que houvesse ou guardasse a lista uma correspondência interna. A lista tem que ter 8 livros e os 8 podem não guardar nenhum tipo de vínculo. Não, a lista é coesa, a lista é coerente, a lista é uniforme, ela tem um fio que amarra, né? E a gente vai lembrar, por exemplo, do Terra Negra, né? Uma das coisas de que se deve falar e é muito forte, questão identitária. Identidade está lá. Né? Identidades, não só identidade. Você tem identidade do gênero feminino, ela fala enquanto mulher, ela fala do lugar e no lugar de mulher. Né? Da necessidade desse grito, desse processo, a gente viu isso nos poemas dela. Ela fala enquanto negra, ela fala, o livro se chama Terra Negra, né? Ela fala desse outro lugar, dessa outra condição, né? dessa outra fresta, porque ambos são lugares de opressão nos quais a voz sai abafada, porque oprimida, porque reprimida, porque comprimida. Né? E ainda na condição de estar num estamento social, numa classe, numa camada social inferior. Aí ela une três identidades aí, né? Eu sou pobre, eu sou preta, eu sou mulher. Né? E isso fica evidente, né? Há textos em que a gente percebe que é sobre mulher, e aí a questão racial nem aparece. Há textos que é sobre a questão racial, e aí ser mulher, ser homem, o negro também sofre, não aparece. Há textos em que você percebe que ela chama essas duas questões em conjunto, a mulher negra, né? E há outros em que ela fala só do aspecto social ou traz o social para compor esse tripé aí, né, de identidade feminina, identidade negra, identidade do pobre. Isso é muito forte, né, esse lugar. O texto é todo isso. Né? Você tem raríssimos poemas, se eu não me equivoco, agora a gente fala disso na análise, 84 poemas ou 78, eu estou em dúvida agora aqui, ninguém vai te perguntar isso lá agora, entre 78 ou 84 poemas, e na maioria esmagadora deles, tratando disso aí. Textos universais, textos que serviriam, eu não sou mulher, não sou preta, sou mais ou menos pobre, e se eu disser que eu sou rico, eu estou mentindo, se eu disser que eu sou pobre, eu estou mentindo, estou ali. Você vai olhar que alguns servem para mim, uns 5 ou 6 poemas servem para mim. Serviriam para nós, todos aqui, ó, independentemente de em qual dos 3 elementos nós, porventura, entrássemos. E aí você percebe como ela tem um pouco de universalidade, mas ela não quer ser universal. Ela fala, eu não quero. Porque, via de regra, essa é uma característica da arte, a pretensão à universalidade, falar para todos. Não, ela quer falar porque ela assume o discurso dela como um discurso engajado. Ela fala, você pode me condenar porque o meu texto não alcança? Eu não quero alcance, eu quero resolver esse problema aqui. Ó. Eu quero falar por essas questões que eu estou mobilizando meu texto e fazendo surgir minhas palavras. Isso é nítido. Bacurau, a gente fez uma análise aqui, né? Bacurau toca nas questões de identidade também, né? Você tem a questão da marginalidade, ali, uma comunidade à margem. A gente fez questões de simulados assim, né? A marginalidade do Lunga, né? Marginalidade do cara que opta pela violência como mecanismo de embate, de combate. A referência ao cangaço que aparece no filme é muito clara, né? O museu está lá, é o museu do cangaço, praticamente. Né? Então a gente percebe essa referência que, às vezes, né, o fato de terem te posto à margem te legitima também a uma ação à margem. Puseste-me à margem, agirei como os à margem. É isso, não tem outro. Né? Eu não estou dentro do jogo, não posso jogar com as regras do jogo, então vou jogar fora das regras do jogo.
né? E em um determinado momento, a própria comunidade precisa dele, o chama, e ele vem usar esse seu poder e essas suas armas, não contra, mas a favor da comunidade. Ele não agia contra a comunidade, ele agia, né, contra o sistema. Agora, a própria sobrevivência da sociedade depende dele. Se o Lunga não vai até lá com os seus, provavelmente a comunidade não conseguiria estrategizar aquele ataque ou aquele contra-ataque aos estrangeiros que estavam eliminando ou tentando eliminar a cidade, né? Então, existe um quê dessa questão da marginalidade, a questão da identidade, é muito forte lá também. Lembrar que você tem um certo tom canastrão paródico lá, né? O estrangeiro, o menosprezo àquela comunidade, a comunidade fora do mapa, a currutela, o cu do mundo, né? Os confins do mundo, essa gentinha, esse pessoal, o menosprezo com que aqueles americanos lidam com quem nasce em Bacurau é o quê? É o quê, né? Exatamente, né? É gente, né? Olha aí, é gente a resposta do menino. É forte isso. Olha como você está falando de identidades, e uma identidade se sobrepondo à outra, menosprezando a outra, eliminando a outra, não negando validade à outra. E o discurso do menino, que é um discurso, né, que vale por um tratado de filosofia. É gente, fera. Não tem que compartimentar, que empilhar, que hierarquizar. A gente é tudo a mesma merda. Nasce, né, cresce, se reproduz e morre, né? Então, é muito forte aquilo ali. Se a gente for buscar em outros textos, Caraíba traz muito isso, né? Caraíba faz essa outra arguição, que a gente comentou que é relevantíssima, que é de pegar esse microfone aqui, ó, e passar, como eu estou falando do Caraíba agora, e passar para o Daniel Munduruku. Fala, índio, fala, você vai falar melhor do que eu, né? O lugar de fala, de novo, a Cristina fala desse lugar, né, de mulher, de negra, de pobre. E o Daniel fala desse lugar de indígena, né? Falei com vocês do quanto isso ficou mais evidente esse ano, né, com a eleição no fim do ano passado e a posse do Ailton Krenak, né, do fato de ele trazer isso para o discurso de posse. Ele fez questão de fazer isso. Uma coisa simbólica, não sei se vocês acompanharam, mas eu achei muito simbólico, uma das coisas mais bacanas que eu vi nesses últimos tempos, ele fazer um discurso de posse na Academia Brasileira de Letras e não levar um papel para ler. Ele vem de uma comunidade sem papel, oral. Ele falou de improviso. E no discurso ele fala disso, né? Ele fala que a Academia Brasileira de Letras está abrindo espaço para as letras brasileiras pela primeira vez, para a letra indígena, que é uma letra falada, não era uma letra escrita predominantemente. Ele não vai ler um discurso, ele vai falar. Como falavam os velhos ancestrais para os seus, né, mais jovens em volta da roda. É isso. Você vê um índio falando para os outros sem ler, não se apropriando da cultura do falando na sua identidade, falando, não lendo. Foi genial isso, não sei nem se foi pensado, mas eu achei genial, deve ter sido, né? Ali não é bobo, não. E o livro vai tratar disso, né? Ao colocar o tempo narrativo dele pré-cabralino, ao procurar retratar como seriam os índios e como, né, se constituiriam aquelas comunidades, os indígenas, aquela comunidade, antes da chegada dos brancos. Inclusive, lida o livro com a chegada dos brancos, mas mostrada ali como uma profecia desastrosa, como uma distopia, que é a possível vinda de alguém que vai destruir, e a única possibilidade que eles têm de evitar essa destruição profetizada é a união das tribos em torno, né, de guerreiros que nasceriam fruto dessa união, para tentarem resistir a esse, né, fazer esse enfrentamento e resistir a esse processo de aniquilação que viria com aqueles que viriam das águas, né? Então, eles mencionam, óbvio, o processo histórico de aculturação, de destruição, mas não retratam-no acontecendo, retratam-no por acontecer, e, obviamente, para nos mostrar, e aí é fundamental ser ele, né, porque o José de Alencar já fez isso, pode ser até que a UFO trabalhe isso, porque é o único par que existe na literatura brasileira. A única obra que tratou de índio, que retratou o índio antes do descobrimento, é o Birajara, do José de Alencar. Não é nem o Guarani, nem Iracema, que lá você tem, inclusive, mistura, né? No Birajara, são só índios. A história se passa antes do período cabralino. Ao lado do Caraíba, são os dois únicos textos que lidam com o processo, né, de retratação narrativa de comunidades indígenas em tempo narrativo pré-cabralino. São as duas únicas. E aí, às vezes, até um certo diálogo que possa acontecer aí, com a diferença, né, de que o Alencar era, né, um deputado federal, um intelectual branco, um herdeiro de escravo, né, um latifundiário cearense,
um deputado que votou contra a lei do ventre livre, contra a lei sexagenária, e que falava sobre o índio é bem diferente do lugar do Daniel, que é um indígena, que inclusive concorreu com a Ailton e perdeu, né, a vaga na eleição para a academia. Então, assim, a princípio, esses são os elementos que mais se destacam para mim, né, nesse tópico, né, tentando trabalhar com o tópico identidade, com o tópico, né, cultura, determinada comunidade e as suas matizes, as suas características, aquilo que identifica essa gente, esse povo, essa comunidade, ou esse segmento. Eu acho que essa discussão, que é uma discussão que também permeia a sociologia, a questão da identidade, ela é muito interessante. Um detalhezinho que a gente falou de Bacurau aqui, né, eu não sei se, claro que talvez não se configure, né, tecnicamente falando, conceitualmente falando, mas a questão de movimento social ali, pensando no filme, né, porque de alguma maneira, de maneira um tanto quanto desordenada e muito rápida e inarticulada, a comunidade se arregimenta, a comunidade se reúne, né? Ela, de algum modo, ela se contrapõe ao sistema instituído, né? Ao prefeito, ao Tony, né? Há uma luta daquela comunidade lá contra, né, as autoridades locais, contra o fato de elas serem exploradas e também contra aquilo que vem de fora, né? Contra aquela ameaça, né, que vem de fora. Eu diria que a ameaça de fora ela é conjuntural e a ameaça do sistema ela é estrutural, né? E por mais que talvez não seja ou não se configure tecnicamente ali um movimento social, você percebe de algum modo a articulação de uma resistência, a articulação de uma força de oposição. Então, uma das camadas de Bacurau que pode vir a ser explorada também seria essa, né, num paralelo qualquer aí, em relação a esse tópico, que é um tópico que é pertinente à sociologia também. De início, assim, aí sim que as ideias forem aparecendo, eu vou jogar um pouquinho mais também. Quer falar, Cássio? Eu vejo a prova de filosofia, depois dessa mudança, que foi junto, né? Também muito articulada em torno de uma temática só, que é a temática do discurso. Quem monopoliza o discurso? Quem é proprietário do discurso e como é que usa esse discurso para se colocar numa posição e colocar os demais numa outra posição. Só que filósofo, Petras, é conservador pra caralho. Então, assim, não pode falar palavrão aqui não, né, gente? Pode, né? Para discutir feminismo, colocaram a Simone de Beauvoir. A mulher escreveu na década de 40, branca, de classe média, enfim. Poderiam ter colocado mulheres mais contemporâneas, que já conseguiriam fazer essa discussão que é feita na obra de literatura. O termo, depois o Gargano desenvolve melhor, é interseccionalidade, né? Que é interseccionalizar raça, gênero, classe, né? Então, na prova da UFO, eu preciso que vocês entendam isso, essas questões estão muito separadas. A Simone está discutindo a questão feminina. Então, o que aconteceu historicamente? O homem monopoliza o discurso, o masculino se apresenta como universal. Então, se eu disser para você que esses são os direitos do homem, são os direitos de quem? Os direitos do homem são direitos de quem? De todo mundo. De todo mundo, claro, né? Mas vocês, mulheres, nunca foram universais. Só nós somos. Tudo bem? Então, há um monopólio do discurso que faz com que o homem seja tomado como elemento central, universal. Bom, se a gente é universal e está no centro, o que sobrou para vocês, mulheres? Estarem à margem e serem o particular. Percebe? E aí alguém tem que refletir sobre esse jogo discursivo. Quem faz isso na prova de filosofia? A Simone. Aí o Bembe é um homem negro, é um filósofo camaronês. Ele está fazendo uma outra discussão, que a escritora faz na mesma obra, que a gente precisa de outro cara para fazer. Que é como o europeu se apresentou como sujeito universal, branco, se é que alguém pode ser branco, né?
E aí, o europeu, ele cataloga, se ele é universal, o que todo mundo fica sendo? Não europeu. Entende? Então, o africano não é africano. O que o africano é? Não europeu. O americano não é americano. O que o americano é? Não europeu. E lá em Ruanda, tem gente mais não europeu do que outro? Tem. 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 Se você tem o nariz mais diferente que o nariz do europeu do que o outro, você é mais não europeu do que o outro. Olha que loucura. Vai. Ficou uma coisa parecida com o que a gente estava conversando ontem. A gente estava falando no Ler Pra Ser ontem, analisando um copo de cólera do Raduan Nassar, e a discussão acabou indo para o Freud, porque tem muita coisa do para aquela do parte macho. que a gente deseja transar com a mãe, né? Uma coisa assim. Não, essa parte a gente... Essa a gente falou depois. Era outra gente- conversa ali do Petro. Algumas das questões propostas por alguns alunos, a gente estava falando sobre... Gargano falou sobre a questão de como se dá o processo de reconhecimento, né, da mulher em relação ao fato de não ter o falo. Então, ele tem, eu sou quem não tem. Né? É engraçado isso porque o europeísmo é um falo. Né? Sim, exato. Eu tenho pênis, eu sou europeu, você é não europeu. A você falta algo. Né? Então, você não é alguém, você é a quem falta ser europeu. Você é o não alguma coisa. E aí os níveis de ausência que vão desembocar no colorismo, que é uma outra discussão, que o Fanon vai fazer. Então, o Peter Singer, que aí a UFO chuta lá na arquibancada, né? Porque aí ela vai dizer, nós, humanos, adotamos um discurso, que é o discurso judaico-cristão, que coloca a gente no centro e que coloca todo o restante da natureza subserviente a nós. E aí, o que o Singer falou para você? Pelo menos, se a gente fosse inteligente, ainda ia. Entendeu? Mas sabe qual que é o problema? A gente acha que a gente pode usar a natureza à vontade e a gente é burro. A gente não sabe usar de maneira sustentável. Então, a gente está se relacionando com os animais não humanos de maneira imoral e de maneira pouco sustentável. E, para acabar de dar merda, a gente está acabando com o espaço no qual a gente deveria conviver. Deveria viver. Não sei quem é que fala que a diferença entre os humanos e os animais é que os animais nunca se deixariam liderar por um imbecil, né? Por um idiota. Quem lidera Exato. nunca é um imbecil. Exato. É sempre o melhor. Tem teste, Eles têm mecanismos Exato. para liderar a manada, para ser chefe do bando, tem que ser Nunca. foda. Aqui não, imbecil Nunca. manda. Nunca. O humano tem isso, né? Tem uma seleção, né? É fundamental. Então, turma, veja, o Bembe vai para a questão étnica, o Singer vai para a questão da espécie, a Simone vai para a questão feminina, tudo isso articulado em monopólio de discurso. Então, a partir do Nietzsche, do que a gente está falando no vestibular da UFO? Discurso. Como é que a linguagem é utilizada, sobretudo para gerir corpo, desejo, vontade, pulsão. E aí o Foucault, em termos mais gerais, naquilo que é normal, anormal. Né? Então, há uma gestão de corpos geral, que permite que aquele que monopoliza, e muitas vezes o cientista, né, monopoliza o discurso e usa esse discurso para colocar à margem determinados sujeitos. Então, assim, a parte de contemporânea da UF, depois eu e o Gargano a gente vai para essa parte mais clássica, né, mais chata, mais dura, de epistemologia, essa coisa toda, mas a parte de contemporânea da UFO, que, de acordo com as últimas provas, é a que mais virá. Vocês sabem, vocês têm acompanhado as últimas provas. É a parte que mais tem aparecido. Então, é a parte
que mais vai se aproximar com a conversa do Petras aqui. Cultura, identidade, discurso, opressão, desigualdade, e aí inserida, né, nessa diversidade de temáticas. Se colocam a Angela Davis, a Nancy Fraser, por exemplo, essas mulheres já fazem né, essa análise mais interseccional. Mas como colocaram a Simone lá de trás, enfim. A Lélia Gonzalez. Né? A Lélia, maravilhosa, né? Brasileira, enfim. Inclusive, poderiam ter colocado, né? Seria muito mais interessante. Então, só para aproveitar a fala do Petras para linkar. Eu acho que para a gente ir para essa prova e com essa compreensão, né, de racismo é um problema, existe, é um problema. Cássio, existe? Existe. É ruim? É ruim. Machismo existe. Louco, né? Eu sei que tem gente aí que acha que não, mas existe. E é ruim, não é legal. Né? O especismo talvez menos evidente. E, então, é um vestibular, como o Petras falou, que tem o objetivo de problematizar. E é uma cara do vestibular. É uma universidade que não abriu mão do seu vestibular de inverno, não abriu mão de cobrar filosofia e sociologia como cobra as outras matérias. E se você quiser entrar em curso disputado lá, você vai ter que dar conta das matérias, esquece. Se não conseguir fazer, você não vai passar. É simples. Usa a literatura para trazer à tona essas questões. Sim. Também, não faz uma outra, isso assim é só do campo da filosofia e sociologia. Não, traz a literatura para isso. Às vezes traz na redação algo do gênero também, ou seja, faz questão de que a prova tem uma unidade. Por isso que estou dizendo, a prova é una, ela tem um projeto, ela tem um porquê, né? E o fato deles não abrirem mão de fazer a prova, eu acho que é justificado por isso, porque não abrir mão de fazer uma prova qualquer, não, é uma prova que tem uma cara muito própria. Sim. Se ela fosse igual ao Enem, aplica o Enem 2 vezes, pronto, beleza, usa a nota. Não, diferente. Né, o FOP que usa, né, a nota do Enem anterior para ocupar as vagas de meio de ano, enfim, tem um monte de jeito de fazer. Faz porque quer selecionar um perfil. Quer marcar, né? Uma, né? Quer marcar. E aí, dentro desse sentido, dentro dessa lógica aí, que eu disse que a UFO é pioneira nesse sentido, a Unicamp tem feito, vocês viram, você tem a Paulina Chinazzi, que é a moçambicana que combate a poligamia, né? Você tem a Conceição Evaristo, a gente falou de alguém do contexto contemporâneo, a Conceição é uma literata que trabalha o tempo todo com isso, né? O livro dela que está lá, Olhos d'Água, é para isso. E, mais recentemente, a mais inesperada das guinadas nesse sentido, que foi a da FUVEST, que é a banca mais tradicionalista, é a banca mais acadêmica zona, é a banca mais Largo São Francisco, né? E ela meteu uma lista só com mulheres e foi assim, chamou para... Falou, nós vamos entrar nisso aí agora também. Nós vamos colocar isso em evidência. E não se espantem os fuvésticos aí, se isso também vier para a redação, também vier para as questões da prova de história, também, né, eles fazerem constar questões mais ligadas à filosofia e à sociologia, mesmo que ligadas à prova de história, porque quando se propõe, e eles se propuseram a fazer uma lista nesse sentido, o cara já sabe que vai vir porrada de lá. Que alguém fala, para que isso? Por que só mulher? Porque, então, eles já, sabendo da reação que seria iniciada pela escolha, eles provavelmente vão robustecer a prova nesse sentido. Para não ser só um fetichezinho de botar mulher. Não, vocês vão ver o que vai ser a cara da prova. Imagino que seja uma coisa assim. E aí a UFO é quem faz isso no todo. Né? Queria deixar mais um detalhezinho importante para até vocês discutirem isso mais profundamente também, porque tem mais bagagem que eu, sem dúvida, nisso aí. E eu acho que não se esgota com o que já foi feito ano passado. O Verdugo, que é um texto sensacional, foi o que a gente analisou nesse fim de semana passado, as últimas aulas que estão lá disponibilizadas. Um texto da Hilda Hilst, monumental, né? Que é um texto simples de se ler, fácil de se ler, mas não é pesado de se discutir, porque é sobre responsabilidade pessoal. É sobre, né, o sujeito e a sua obrigação de se posicionar em relação àquilo que o cerca, aquilo do qual ele faz parte, aquilo que ele também é, né, fator constitutivo, de que ele também é fator constitutivo. Não à toa, na questão de segunda fase, questão difícil de ser respondida, o trecho do Verdugo veio acompanhado por Elizabeth Rodinesco e por Hannah Arendt, né, para trazer à tona essa discussão do eu sujeito. Né? Quem lembra do texto, ele já está condenado.
É a lei. A própria mulher, né? É a lei. Não é você que vai matar, ele já está morto. A lei já designa que ele está morto, né? E o indivíduo até mesmo pagando com a própria vida, indo ao limite último dessa questão, né? De até onde você vai, no sentido de assumir a sua responsabilidade pelo que se faz. Vou até o limite de não poder mais ir, que é morrer, né? E ele faz isso, ele assume isso. E o fato de ele morrer, além de encarnar o que o texto é, que é uma tragédia, e a tragédia pede a imolação do herói trágico, também porque ali a Hilda está mostrando até onde se deve ir. Se deve ir até a morte, né? Porque a partir do momento em que você estabelece um antes de morrer para abrir mão, né, da responsabilidade, o mecanismo vai te levar até lá, ele vai te empurrar até lá, né? Agora, talvez ele não te empurre até a morte. Ou a outra questão que fica próxima lá, né? Mesmo que o mecanismo te empurre até a morte, mesmo que o sistema, que a ordem estabelecida, cobre de você, que você a faça cumprir, que você a obedeça, que você dê sequência a ela, fazendo a roda ser girada para frente, e você diga não e seja morto por essa obstrução, por essa rejeição, ainda restam os coiotes, ainda restam aqueles, né, que estão fora do sistema. Lembra que os coiotes não vivem ali, tanto que o filho do verdugo vai ser, né, é cooptado por eles, né? Aquele movimento que não foi bem sucedido porque o homem morreu e o verdugo morreu, de algum modo foi bem sucedido porque alguém foi seguir os coiotes. Os coiotes são aqueles que vão dizer não ao sistema. Os coiotes são aqueles que vêm para a cidade, eu até propus isso a vocês na discussão. Os coiotes do verdugo são o Lunga e os seus amigos. São os caras que estão fora da cidade, porque a cidade julga que eles não podem permanecer ali, o sistema. Mas eles vêm, eles entram e lutam, né? Lembra que o texto fala abertamente isso, né? Precisamos mostrar os nossos dentes, as nossas garras, fazer cara de coiote. Não porque nós somos violentos ou sejamos animais, mas é preciso que eles vejam a nossa face de coiote, as nossas garras, para que depois nós possamos ser pássaros. Ou seja, a liberdade precisa da luta. Não vai vir liberdade sem luta. Para você poder voar, passarinho, você vai ter que morder e arranhar. Se você não bicar também, você vai ficar dentro da gaiola, né? E o texto de entre 67 e 69, escrito nesse sentido, tem toda uma direção, né? Lembrar que ela escreveu todas as suas peças teatrais entre 67 e 69, num jorro, num fluxo. A Hilda é poetisa, sobretudo. E ela meteu 7 peças teatrais entre 1967 e 69, o Verdugo, a mais clara nesse sentido, né, de dizer, é preciso fazer alguma coisa. Não dá para dizer assim, mas eu cumpro ordens. Não. Então, se você cumpre ordens, você também dá as ordens. Você faz com que as ordens dadas sejam cumpríveis, né? É a mesma lógica lá quando você tem uma opressão, se você se cala, você também é opressor. O sentido é muito claro, né? É preciso que você seja coiote para que você voe. Então, esse lance da responsabilidade individual, essa discussão, né, de como o sujeito se coloca dentro de um sistema que, de algum modo, anula o sujeito. Vou te lembrar do Drummond, que estava na lista anterior, com a Rosa do Povo, que está na Unive agora com o Sentimento do Mundo, quando ele diz, vamos de mãos dadas. A minha matéria é o tempo presente, eu não vou distribuir carta de suicídio e nem entorpecente. Eu tenho que falar do agora. Ele chega a pedir desculpas, né? Eu não sabia que havia uma guerra e era preciso trazer fogo e alimento, humildemente vos peço que me perdoeis. Eu saio do meu lugar de poeta reconhecido, vocês me desculpem, porque eu estava falando de mim, de Minas, de Itabira, eu preciso falar disso aqui, Ou seja, eu assumo essa responsabilidade. Em 1940, quando, por também fazer isso, e já fazer antes, o Graciliano já havia sido preso. Ou seja, eu sei que estão prendendo quem faz isso, mas eu vou fazer isso, que eu preciso fazer isso, eu devo fazer isso. É o meu papel, é o meu sentido, é a minha missão. Então eu vou assumir essa responsabilidade, embora eu saiba das consequências possíveis. É disso que falava a questão de segunda fase ano passado, e é disso que fala o Verdugo, que ainda pode ser cobrado em algumas dessas questões. Acho importante pontuar isso também. É legal. Eu estou acompanhando porque é muita coisa, né? Porque realmente a prova vai linkando, dá para a gente discutir todos os tópicos e linkar um ao outro. Bom, essa questão do Verdugo linka muito mais com Sartre, né? Quer dizer, a questão da liberdade no Sartre, eu acho que ela é fundamental. Mas também do Sartre a gente pode pensar para a ideia de insurreição, se a gente voltar nos contratualistas, o direito à vida como direito fundamental, que não é alienado,
A gente pode pensar na luta dos movimentos sociais como luta absolutamente necessária. A gente pode pensar nos estados de anomia social que são criados, né? No caso do Bacurau, isso fica muito claro, né? Como que você tem uma sociedade anômica, para a gente pensar o Durkheim, e essa sociedade anômica ela vai criando processos de socialização que vão beirando a uma crise, enfim, dá para associar uma série de questões. Eu talvez iria um pouco pelo Sartre, para comentar um pouco o que o Petras comentou. Vocês lembraram muito bem da ideia do Sartre. O Sartre é, inclusive, companheiro da Simone de Beauvoir. Os dois ficavam... Né, os dois eram enfim, boêmios, né? Quer dizer, o Sartre é um dos poucos filósofos desse período que não trabalhava, assim, como professor na universidade, né? Ele vivia da venda de seus livros, um dos poucos que deu certo também, que conseguiu colher os frutos em vida, né? É uma das maiores obras escritas na filosofia do Sartre, inclusive. Eu acho que ele supera o Tomás de Aquino, que era antes o que mais tinha escrito, que tinha superado o Aristóteles. Mas a ideia do Sartre, quer dizer, o Sartre está pensando exatamente o contexto da Segunda Guerra Mundial e essa ideia fundamental de que nós temos que assumir a responsabilidade por nossas ações. Quer dizer, não há nada que nos determine, não há nenhuma essência pronta e acabada. O indivíduo tem que tomar a si mesmo como projeto, um projeto inacabado, um projeto que se constitui a partir das suas escolhas, um projeto que se define a cada escolha. Não há ninguém à nossa espera, não há nada a esperar, não há nada que dê sentido à nossa existência. A briga dele com Camus, né, quando Camus vai definir a existência como absurdo, o Sartre diz, não, absurdo é o sentido que você dá para ela. Em si mesma, a vida não tem sentido, né? O sentido é você que dá a ela. E a ideia de que eu sou obrigado a fazer escolhas. E aí o tema da responsabilidade no Sartre ele é muito interessante, porque a responsabilidade, quando aparece, o Cássio, eu estou entrando aqui na área do Cássio, que, enfim, mas também eu acho que a gente vai... Não, à vontade. A ideia da responsabilidade no Sartre ela é muito pesada, porque não é uma responsabilidade simples do tipo, olha, eu cometi um crime, então você é responsável pelo que você fez e você vai preso. Não é isso, necessariamente. A responsabilidade do Sartre é a ideia de que quando você escolhe, você não está fazendo uma escolha individual. É quase kantiano. É no sentido de que a sua escolha ela é uma abertura de caminho no campo da existência. Eu crio uma imagem para entender essa passagem do Sartre, que é assim, imagina que você está no matagal, você está no meio de um mato, e aí você pega uma foice e abre um caminho. E aí você cria uma lareira, assim, uma clareira, perdão. Você cria um caminho por onde você possa passar. Esse caminho é responsabilidade sua, não porque você o fez, mas porque agora outros podem seguir o mesmo caminho. Por isso que o nazismo é uma desgraça. Não é responsável só de, olha, você vai ter que pagar, você vai ter que ser preso e etc. Essa responsabilidade é inequívoca, você vai ter que responder pelo seu crime. O problema é que vocês criaram um campo de possibilidade na existência que pode ser novamente percorrido. O Brasil é, eu acho que, o segundo país fora da Alemanha com a maior quantidade de grupos neonazistas do mundo. Quer dizer, esse caminho está sendo percorrido novamente. É aí que está a responsabilidade. Então, quando eu tomo uma decisão de não agir, de permitir ou de fazer uma determinada escolha, não é no nível individual que eu devo pensar a responsabilidade. Eu estou criando um tipo de humanidade. Eu estou desejando que a humanidade faça o que eu faço. Esse é o problema da responsabilidade no Sartre. E quando você começa a avaliar suas ações a partir da ideia de que você está criando um tipo de homem, a coisa fica um pouco mais pesada, percebe? Por isso que, quando a gente vai para o Bacurau, é muito interessante você pensar os movimentos sociais, né? Porque, no fim das contas, os movimentos sociais não são só movimentos reivindicatórios por direitos, claro que eles são. A gente lembra em sala, só há movimentos sociais de grupos que não têm direitos. Isso é muito importante, por isso que é movimento negro, movimento feminista, movimento indígena. Não há movimento branco, né? O último que deu merda, foi em 45. Né? O último movimento levante branco deu nazismo. Quer dizer, você não tem movimento de grupos que têm direitos. Movimento social é somente de grupos que não têm seus direitos garantidos.
Só que isso não é simplesmente uma demanda por direitos, é uma demanda pela existência. Porque sem direito, você inexiste do ponto de vista jurídico, vamos dizer assim. Do ponto de vista de cidadania, não há existência. Então, quando a gente fala assim, todos nós somos cidadãos. Tá, legal. O que é ser cidadão? Ser cidadão é ter direito ao voto? Não, ser cidadão é ser pleno de direitos. Então, como o Cássio diz, há não europeu mais do que outros não europeus. Há cidadão que é mais cidadão do que outros. Nós, homens, somos mais cidadãos do que as mulheres. Mas, sem dúvida alguma. A gente pode sair por essa rua aqui super tranquilo. A gente pode atravessar Goiânia a pé. Mulheres não podem fazer isso. Simples. Você pode sair do Arena 10 horas da noite e ir até o Goiânia Shopping tranquilo se você é homem. Se você é mulher, você não pode. Ponto. Você vai cagando, porque você tem que ir. Mas, às vezes, você nem deveria, porque você sabe que o risco é altíssimo. Aí a questão, você vai até onde? Que tipo de existência é essa que estão determinando para você? Qual que é a sua posição? Aí entra a Simone. Né? Como é que você vai se construir? Qual que é o rumo que você vai dar para a sua existência? Qual que é o caminho que você vai criar? Você vai para a luta armada? É o que o Lunga tem, é o que o Bacurau tem. Num sistema onde todos os direitos desapareceram, onde toda a cidadania inexiste, onde o poder público se ausentou, onde se criou uma situação de completa anomia social. O que resta? Resta a luta até a morte. Por quê? Porque tem uma coisa que ninguém pode me tirar, que é a minha vida. E aí, se você volta para os contratualistas, esse é o único direito à vida, que você não entrega. Não tem como você fazer contrato social onde a sua vida é entregue. Mesmo isso porque não é contrato legítimo. Ele é o último, né? Os outros são suprimíveis e a sua existência permanece. Recuperáveis, suprimíveis. Tirado o direito à vida, os outros foram subtraídos, porque nenhum outro mais pode ser exercido ou existir, porque o sujeito do direito não existe. Né? Então, a luta indígena, por exemplo, né, nas terras Yanomamis, ela não é uma luta para ter o direito a ter uma terra para, sei lá, fazer ritual. É o direito à vida. A terra é parte constitutiva da cultura, da construção da identidade, e isso não é pouco. E não é pouco. A identidade é o que define o sujeito. É o que diz o que ele é. Se eu não puder ser chamado pelo meu nome, se eu não puder ter a minha memória preservada, se eu não puder dizer quem eu sou, se eu não puder... Eu não existo. Aí você volta para o campo de concentração. Tem como você existir sem existir. Tem como você simplesmente estar, né, que são os judeus. Quer dizer, como é que você mata um judeu antes da câmara de gás? Você tira tudo que caracteriza um ser humano. Vai tirando tudo. Tira nome, tira dignidade, tira comida, tira shelter, né, tira o abrigo, tira tudo, tira tudo. Aí você vai ter um corpo nu, né, que é a expressão da Hannah Arendt. Você tem ali um Muselmann, né, você tem um ser que anda por aí. Então, a ideia da cultura, a ideia dos direitos, ela não é, a gente está brincando, não é mimimi. É uma questão que garante a existência. E a ausência permite a morte. Então, quanto menos direito um grupo tem, mais facilmente matável ele é. Mais matável ele é, para dizer mais simples. É isso que o Achille Mbembe vai chamar de necropolítica. A necropolítica nada mais é do que uma estratégia política, macro, em que você vai produzindo um tipo de socialização em que você não garante o mínimo de condições para certos indivíduos, você cria um grupo que pode ser eliminado. Gente, né, sem hipocrisia, qual grupo que pode morrer hoje, a gente está mais ou menos aí se importando? Negros. Mata um branco no Vaca Brava. É completamente diferente. Percebe? Existe um grupo que pode morrer, que pode tomar tiro, que pode se excluir. Palestino. No Brasil tem um que é assim, não é nenhum grupo, né? Mas assim, exatamente mais complexo, porque você que está dizendo que ele pode ser morto ou deve ser morto, é que diz também quem é ele. Sim. Quem está lá dentro, que é o bandido. Bandido bom é bandido morto. Mas quem é bandido? O que é ser bandido? Claro que há criminosos, mas aí vamos lembrar, ser criminoso não necessariamente significa que a pena para o meu crime seja a pena de morte, mas bandido bom é bandido morto.
Aí você não tem a pena capital num ou no outro caso. O bandido tem que ser morto. E aí ó, você aplica a pena capital para quase todos os crimes ou quaisquer crimes. O cidadão está roubando uma carteirinha ali, ó, batedor de carteira, bandido. Bandido bom é bandido morto. Olha como você dá a ausência de pena de morte num sistema jurídico como o nosso, que tem lá na Constituição só para casos excepcionais, Guerra, né? A gente simplesmente atribui a pena de morte à generalidade do bandido. Olha que categoria mais genérica que é essa, bandido. E aí, o negro ainda o negro é negro. E o bandido? Quem é bandido e quem não é? Olha como isso é perigoso. Mas muito mais perigoso do que a do negro. Porque, olha aí, eu posso ser bandido num determinado contexto. E tem uma discussão, eu posso ser esse cara. Tem uma discussão que avança um pouco nessa direção, que a gente faz em sala, que ela é muito difícil assim, de entender, mas sem isso, você volta para o estado de natureza, que é o seguinte: o cara pode ter estuprado a sua filha, ele tem direitos garantidos. Ponto. Acabou. Isso é a lei. É o grupo. Olha, ele tem direito à alimentação na cadeia. Ele tem direito a ter uma cela que ele possa cumprir a pena dele com uma certa dignidade. É diferente de você... Aí o discurso, você está defendendo... Mas não é isso. É que se a gente abrir mão do campo do direito, que regula as nossas relações sociais, que é o ponto da treta dos contratualistas, né? Qualquer porcaria do estado de natureza. Você não tem direito, você não tem regulação, você não tem limite, você não tem nada acima de nós que vai regular as nossas... Você não tem nada universal, tudo é particular. O que eu acho que tem que ser feito é o que eu acho que eu acho que é certo. Então, se você rompe com esse ordenamento jurídico, você volta a um estágio... Gente, pega as últimas cenas do Rio Grande do Sul. No meio da catástrofe, você tem ali uma situação, vamos dizer assim, um pequeno laboratório de anomia. Não sei se você percebeu isso. O que é essa anomia? Você tem uma desregulação da vida social. Tanto é que os casos de anomia que o Durkheim descreve, eles estão ligados normalmente a crises econômicas. Então, você tem uma crise, que é uma crise ambiental, ela produz um esfacelamento da regulação social. Gente, como é que você... Suspende o Estado, né? O Estado está suspenso. Roubaram a sua bicicleta. Está lá, tudo encharcado, tudo molhado, tudo coberto. Beleza? Aí o cara entrou no supermercado lá que tem água só até aqui, ele foi lá e roubou as coisas. Você vai procurar quem? Polícia? A delegacia está... O carro está debaixo d'água. Acabou, você vive uma perda de referências. É a suspensão do Estado. Você volta para o estado de natureza robesiano. Aí o cara invade sua casa. Aí o que você vai falar? Fala assim, aí você começa a ver o que a gente viu lá, né? Junta 15, pega um porrete e bate. Que é um ensaio sobre a cegueira do Saramago. Eu ia falar isso aqui percebe? agora. O ensaio sobre a cegueira do Saramago mostra um detalhe muito significativo, que é o quanto a civilização ela é um papel manteiga. Sim. A ideia que a gente tem de ordem, de civilização, de progresso, de evolução, bastou nos ensaios porque nós perdêssemos a visão. Ou seja, os séculos de civilidade não nos livram da barbárie, nada, absolutamente nada. O Jean-François Maté tem a barbárie interior. A barbárie está aqui, ó. Uhum. O meu dia de fúria está por uma faísca que não pegou no galão de querosene que eu tenho dentro de mim. Mas pode pegar, em qualquer um. Para a gente não imaginar que isso é um tempo superado. E que todo o progresso do Estado que nos fez sair do estado de natureza e nos trouxe a essa civilização que consegue até, em alguns casos, um welfare state bacana, nórdica, amigão, se os nórdicos perderem a visão, eles vão se barbarizar também. A Suécia está sendo considerada um dos países mais perigosos da Europa. A Suécia, os maiores índices de homicídio na Suécia, pesquisa desse índice de homicídio de arma de fogo. Suécia, que no nosso imaginário, para mim são basicamente 3 países que não existem, né? Finlândia, Suécia e Noruega. Nunca vi ninguém que foi.
todo mundo fala super bem, fala que nunca, eu acho que são países fantasiosos. O Henrique veio com essa história de que não, foi ele agora. foi, não. Mas é Islândia ou dele. Finlândia que ele foi? Islândia. Islândia? Islândia. Então, é Finlândia que ele foi. Ou Islândia? Não, ele foi para algum... Ele não foi. Foi para Disneylândia. Foi para Disneylândia. E fica falando que foi para... Mas quer dizer, você tem um sistema harmônico funcionando, mas basta uma crise migratória para botar tudo para baixo. Tudo para baixo. Basta uma enchente. Uma visão que vai embora, uma crise migratória, 2 metros a mais no Guaíba, acabou 2000 anos de progresso civilizatório. Saramago foi genial nisso. Ou seja, na verdade, a barbárie, assim como a cadela do fascismo está pronta para parir, a barbárie está aí, ó, amarrada no fio dental. Qualquer forcinha que ela fizer para frente, ela arrebenta. Por isso que a vigilância tem que ser constante, 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 constante. Aí o caso. Por isso que o Bacurau é interessante, porque tem o recurso à violência, que não necessariamente é democrático. Mas você chega num ponto que não teve diálogo, não teve assistência, não teve nada. Aí entra de novo, o que você vai fazer? A saída deles é a violência. Eles estão morrendo. O tribunal de Bacurau foi eles meterem o cara que sobreviveu lá, vai pro fosso. Agora não sei se vai morrer aí, se vai ser... Se ele vai ficar igual o rapaz do conto da Lígia Fagundes Telles lá, né? Venha ver o pôr do sol, tranca lá dentro. Então, o julgamento ali foi um julgamento de acordo com os critérios dos que estavam sendo agredidos e viraram o jogo, né? Ali a gente tem uma representação disso, né? Foi uma selvageria defendida e vencida por outra selvageria, né? Foi, né, agressão com agressão, não houve luz de razão ali, não houve. Não houve. Bom, você fala reconstruir a sociedade, uma sociedade melhor. Porque eu pensei no conceito de anomia. Sim. A ideia de anomia no Durkheim, ela tem 2 modos de você ler. Anomia, né, a palavra anomia, ausência de normas, né? Tem 2 modos. Ou a norma está lá, mas ela já não representa coisa nenhuma, é só letra morta. Ou os indivíduos... ou as instituições e as estruturas sociais, elas entraram num tamanho declínio que você perdeu qualquer tipo de referência de regulação social. E a anomia ela tem uma característica muito interessante. Quando você perde essas referências maiores, que para o Durkheim vocês lembram que é fundamental, né? Tem essa fala linda do Durkheim. A sociedade não é um somatório de indivíduos. Você não faz uma sociedade pegando 30 indivíduos, jogando 1 milhão de indivíduos, colocando tudo junto. Você tem que ter alguma coisa acima disso. É isso aqui que vincula. A anomia é quando isso aqui declina e essas individualidades elas se sobrepõem ao social. Por isso que o Durkheim ainda tem... Não é um viés conservador, eu não diria conservador, mas ele sempre vai colocar esse elemento de que o social tem que se sobrepor ao indivíduo. Então, ali no Sul, você tem uma situação em que, imediatamente, você tem que ter uma presença do Estado, imediatamente, porque, senão, aquilo ali pode se tornar uma catástrofe. Então, o Estado ele tem que... Então, assim, o que o governo federal pode fazer? Sei lá, manda o Exército, vai, manda a Polícia Federal, foi... Governo do Estado do Rio Grande do Sul manda, sei lá, guarda, sitia a cidade. Porque não é só a coerção do indivíduo que está em jogo, é a presença da ordem. E a vida tem que continuar de alguma forma. Você tem que ter mais ou menos uma situação de que as coisas estão funcionando. Então, quanto mais essa sensação for nutrida, mais eu acho que a sensação de anomia ela é reduzida. Ela é reversível. Até uma outra esfera entrou aí, né? Que você teve tragédia nos municípios, as prefeituras estavam lá, o Estado, de algum modo, o Estado do Rio Grande do Sul, o governo federal, através de todas as suas forças, também estava lá, Forças Armadas. Sim. E entrou um quarto elemento aí, que não é governamental, né?
uma ONG, né, sem regulamentação, que é o Espírito Solidário. Quase todo mundo aqui ajudou, para não dizer todo mundo. Você imagina que não tivesse chegado absolutamente nada, nada a não ser do poder público em água, comida, agasalho. A situação crísica poderia ter precipitado um pouco mais de subversão, né? Ou seja, parte da selvageria que poderia vir do estado de exceção em que eles estavam vivendo, que é uma calamidade é um estado de exceção, não veio porque houve uma força apaziguadora. O que poderia fazer esse leite ferver e transbordar, né, dada essa ausência, né, temporária de estruturação e de ordem, foi parte o auxílio da ordem, que de algum modo, né, veio de fora, ajudando, e do que nem é a ordem, nem é um Estado, né, os cidadãos, a humanidade, eu vou chamar de, né, quarta instituição, aí, né, uma outra instituição atuou, né, O que que é a mostra, instituição humana. né, o que mostra o espírito de agregação, né? Quer dizer, se nós fôssemos... Olha que interessante, a gente acabou de sair de uma polarização política que foi levada quase ao limite. Quando eu falo levada quase ao limite, é porque as nossas relações interpessoais mais próximas, elas foram afetadas, né? A gente perdeu amigo, tem gente que não conversa mais com pai, com mãe, terminou o namoro, enfim, descobri que o meu namorado vota em X. Puta, como é que eu vou começar a continuar o namoro? Quer dizer, é nesse nível, a coisa foi nesse nível, né? Chegamos numa polarização nesse nível. Só que, ao mesmo tempo, a gente demonstrou rapidamente uma capacidade de... Quer dizer, esquece Lula e Bolsonaro. Nós somos brasileiros. A gente vai ajudar, independente se o Sul voltou mais ou menos em um ou outro. Não quero saber, não entra isso em questão. Não que as máquinas de propaganda tenham deixado de atuar nesse Exatamente. momento, continuaram o tempo inteiro. Né? O Petras publicou, inclusive no Instagram dele, um texto sobre isso, né? Como diz o Petras, né? Fera, não é a hora de você ficar falando de política nessa merda, não. Porque a introdução do assunto político nesse caso é lenha numa fogueira que não... Percebe? A gente estava falando sobre isso ontem, né? Resolve, na hora que isso estiver restabelecido, aí a gente aponta o dedo e fala assim, vocês votaram, né? Beleza, mas agora não é. Então, é a reconstituição social primeiro, depois... Mas a coisa, se não tiver essa assistência dos governadores, enfim, dos estados, você pode descambar para uma... Você pode descambar... 3, 4, 5, 6, 7 dias ali, eu no segundo andar da casa, não tem água, não tem mercado, não tem comida, eu vou arrombar a casa, velho. Gente, na primeira semana de arrombar a casa. De acolhimento lá, estupros. E o Durkheim é genial nesse sentido, porque quando ele está falando do crime como fato social, Sim. e ele vai dizer, o crime é um fato social normal. Normal porque é geral. Todo tecido social tem. Mas normal também porque ele faz parte das condições de existência de uma sociedade saudável. Assim como você toma vacina porque uma quantidade controlada disso produz anticorpo, faz parte das condições de existência de uma sociedade saudável. E situações inóspitas, elas podem reforçar laços de agregação social, que é exatamente o que vocês acabaram de lembrar. Bicho, é horrível. A gente ainda não tem a menor ideia do que isso vai virar. Porque tem gente que não vai voltar para casa essa semana, não vai voltar para casa semana que vem, não tem nem casa para voltar, nem emprego para voltar. As pessoas, para procurarem o auxílio reconstrução, elas têm que ter celular, elas não têm celular, as pessoas não usam celular, enfim. O Estado não tem aparato de pessoas para ajudar todas as pessoas que estão precisando nesse momento. A gente ainda não tem ideia. Quando você faz uma pergunta dessa, é difícil. Vamos lá, então? Então, a gente vai fazer mais uma rodada final de bate-papo e aí a gente abre para as perguntas, tá? Há algumas dúvidas que vocês queiram tirar ainda. Lembrando que, claro, a UFO não definiu a data da prova, a gente vai provavelmente ter mais alguns encontros, tá? Então, esse não vai ser o último encontro antes da prova, a gente vai ter provavelmente mais um, para a gente afinar um pouco mais as questões, para vocês irem fazendo os exercícios, enfim. E a gente também está lá no plantão, caso você queira ir lá. Beleza? Cássio, enfim,
A gente aproveitou o Petras aqui para fazer uma discussão mais ético-política, com uma pegada mais identitária, né? Porque, apesar de não ter lido as obras, eu entendi que a pegada era essa. Enfim, a gente foi trocando ideia. E aí a gente não tratou de questões mais técnicas, inclusive até mais chatas, né? Mais ruins de conversar. Mas se a gente está pensando na prova, a gente tem que trocar uma ideia rápida sobre isso também, né? Que é aquela discussão que os frankfurtianos fazem bem, razão objetiva, razão subjetiva. Existe uma razão nas coisas? O mundo tem razão? Existe uma lógica no mundo? O mundo é dotado de lógica? Para o Platão, sim. O mundo é dotado de lógica. Tudo bem? A lógica do mundo é determinada pela lógica das ideias, das quais o mundo é mera cópia. Lembra? Então, existe uma razão. Daí a palavra que você usa quase sem pensar, descobrir. Tem uma razão descoberta, mas as coisas sempre estiveram aí. A gente não cria nada. O que a gente faz? Descobre. Tira o véu que estava na frente, atrapalhando a gente a acessar. Né? Daí, verdade em grego, aletheia. Qual é o termo que está no meio dessa palavra? Lete. O que é lete? Esquecimento. E, portanto, o que é chegar à verdade segundo Platão? Não esquecer. Ou seja, lembrar. Quer usar um termo mais técnico? Você que foi meu aluno consegue, né? Realizar a reminiscência. Então, por meio da reminiscência, a gente acessa a razão das coisas. Para o Agostinho também. Claro. Qual é a razão de tudo? Deus. Você que foi batizado, batizada, onde é que está Deus? Dentro de você. Castro, mas eu não fui. Fudeu. Estou brincando, gente. Imagina, não me olha assim. Deus está dentro de todo ser humano batizado e, portanto, quando o ser humano acessa a Deus, ele acessa a razão de tudo. Você sabe que as coisas começam a ficar complicadas a partir do Hume. Existe uma lógica geral no mundo? Não é possível afirmar. Né? Fica massa no ceticismo, lá na antiguidade. Né? Mas lembra que ceticismo não cai na UFO, porque escolas helenísticas não caem na UFO. O Gargano é muito otimista, falando que vocês leem conteúdo programático. Vocês leem conteúdo programático bosta nenhuma. Eu é que tenho que ficar falando o que cai. Né? Então, lá do Aristóteles você vai pular para onde? Santo Agostinho, esquece helenismo. Então, do ponto de vista desse questionamento da lógica das coisas, o primeiro cara que faz isso muito bem é o Hume. O mundo tem uma lógica? Não é possível afirmar. O que é possível afirmar? O que a gente experimenta. E o que a gente experimenta acaba produzindo uma crença de que o futuro vai continuar repetindo as relações do passado. E aí, você acredita firmemente que o sol vai nascer amanhã. É verdade? Para o Hume, é verdade que o sol vai nascer amanhã? Não. É mais provável que nasça ou que não nasça? É mais provável que nasça, mas é verdade? Não. Certeza? Não. Porque o mundo não tem essa lógica toda, ou pelo menos não é possível afirmar que o mundo tem essa lógica toda. E o Kant? O que o Kant faz?
ele tira a lógica do mundo e joga a lógica para quem? Para o sujeito. A causalidade está no mundo? Não, o Hume está certo. Ah, então não existe causalidade. Existe. Mas onde é que está a causalidade? No sujeito. Na estrutura de conhecimento do sujeito. Então, a gente sai da razão objetiva, é isso que a galera da escola de Frankfurt está dizendo para você. A gente sai de uma razão objetiva, o mundo tem razão, para uma razão subjetiva. Nós somos racionais e submetemos o mundo às nossas razões. Nessa coisa de submeter o mundo às nossas razões, submeter o mundo à nossa lógica, se a gente está inserido numa sociedade capitalista, como é que a escola de Frankfurt chama essa racionalidade que a gente adota? Racionalidade técnica, racionalidade instrumental. A gente trata tudo como objeto. Cássio, até mesmo as pessoas, sobretudo as pessoas. Né? Então, quando a escola de Frankfurt questiona, né, a noção de esclarecimento, não é que as ideias do Kant fossem ruins. São ótimas. O problema é que a modernidade prometeu uma coisa que ela não cumpriu, que ela não entregou. Seria maravilhoso se todo ser humano fosse tratado como fim absoluto. Seria maravilhoso se a vida humana fosse tratada como uma dignidade absoluta. Mas foi isso que aconteceu? Cada ser humano tratado como fim? Não. O que mais acontece no cotidiano é a gente tratar uns aos outros como meios, para a gente se dar bem. É isso que a escola de Frankfurt chama de racionalidade instrumental ou técnica, que é essa submissão do mundo às nossas razões. É isso que o Singer está questionando. É moralmente correto submeter os animais não humanos às nossas razões? Nossa, eu acho uma gracinha o cachorro que não tem focinho. Focinho é curtinho. Nossa, que massa. Então, mas ele respira mal. Entende ou não? O cara que desenvolveu a porra da raça ficou milionário. Você acha ótimo passear com ele aí na calçada do Bueno. Mas o seu cachorro respira mal. Entende? Porque alguém foi fazendo mutação, e mutação, e mutação. Quis fazer uma coisa que esteticamente te agrada, em detrimento da própria qualidade de vida do animal. Alguém ganhou dinheiro, você está feliz, só o bicho não está. É louco, né? Agora, é bacana, você desfila, né? Dá para instagramar, que massa, né? Mas é lícito dar origem a um animal que vive mal só para você tirar foto bonitinha e para o cara que criou a raça ficar milionário? É isso que o Singer está perguntando. É moral? É isso? Submeter todas as outras espécies aos nossos interesses? Eu sou carnívoro, adoro comer uma carninha. Entende ou não? Mas é lícito o que a gente faz com o planeta? Na nossa forma de produzir carne? É sustentável? Então, lembra que no Singer você tem duas questões. Uma, como a gente trata os animais não humanos, que direito a gente tem de imprimir dor a um ser que é tão senciente quanto nós. E uma segunda questão que o Singer está fazendo é, em termos do ponto de vista ambiental, não é sustentável o que a gente está fazendo. A gente está consumindo, a gente está poluindo, a gente está se matando, a gente está cometendo suicídio lento, com o jeito que a gente está lidando com as outras espécies animais, sendo, portanto, especistas. Tudo bem? Mas, então, do ponto de vista epistemológico, lembra disso. O mundo tem razão? Para o Platão tem, para Agostinho tem, para Aristóteles tem.
As essências existem nos seres, a gente abstrai dos seres as essências para Aristóteles, para o Aquino, claro que tem, para o Descartes, claro que tem, mas a partir do Hume, né, a discussão epistemológica começa a ficar mais sofisticada. Numa primeira fase vai bem, de marcar X, a gente vai até por exclusão, mas, dependendo do que vier na segunda fase, uma questão de epistemologia moderna pode dar um trabalhinho para a gente. Né? Então, eu vou por aí. Gargano. Eu queria comentar sobre um autor, eu não gosto muito dele, enfim, é o Marx. Não, mas olha só, o Marx é um autor interessante na UF, porque ele cai tanto na filosofia quanto na sociologia na mesma prova. Então, já caiu, numa época, né, não me lembro o nome, uma questão de Marx na filosofia e uma na sociologia na mesma prova. Então, um autor muito cobrado na prova de filosofia e sociologia. Tá? Tanto é que eu acho que ele aparece nos dois conteúdos programáticos, com temas diferentes, mas trata. Bom, mas falando do Marx, para a gente depois pensar um pouco a diferença com o Weber, que é um autor extraordinário. Eu, dos três, eu tenho gostado mais ultimamente do Durkheim, no caso, sabe? O Durkheim é meu xodózinho. O Marx tem uma visão sobre... Bom, eu acho que, voltando um pouco na questão do... Deixa eu tentar fazer um link com o Descartes, com o Marx e com o Weber. Vocês lembram de um texto do Descartes, muito bonito, chama Discurso do Método. Lembra disso? O Cássio passou para vocês. O Discurso do Método ele tem um subtítulo muito bacana, que é assim, Discurso do Método, 2 pontos, para bem conduzir a razão e buscar a verdade nas ciências. Né? Então, aí você tem a ideia de condução e de busca pela verdade. Por que você tem a ideia de condução? Porque método, em latim, significa caminho. Legal? Então, a lógica do Descartes é simples. Se você é um ser racional, isso não garante que você vá alcançar um conhecimento verdadeiro e seguro. Você precisa ensinar a razão como ela vai operar. Então, esse como ela vai operar é o método. Vocês ficam tirando onda com o Marçal, mas o Pablo Marçal tem uma coisa interessante. Quando ele diz, não estou brincando, quando o Pablo Marçal, naqueles vídeos que a gente assiste, ele fala assim, o cara levanta e faz a pergunta, ele fala, não. Começa com como, tananana. O como é exatamente a pergunta que você tem que fazer. Quero ser rico. Não é quero ser rico, é como, tananã, porque você tem que me dar os passos. Porque você pode ser rico de várias maneiras. Maneiras lícitas ou ilícitas, duráveis ou não duráveis, mas é o como que vai te dar a certeza. Então, para o Descartes, tem uma coisa linda. O que garante exatidão e certeza a um conhecimento é o método. Por que a matemática é exata? Não é porque ela mexe com números, é porque ela tem um método absolutamente rigoroso. Por que ciências humanas não é inútil? Por que filosofia é inútil para o Descartes? Porque ela não segue método. Aí o Aristóteles diz uma coisa sobre felicidade, os epicuristas dizem outra, o Santo Agostinho diz outra, o Aristóteles diz outra, e ninguém chega a uma conclusão. Por que não se chega à conclusão? Porque vocês não pensam rigorosamente o problema. Então, Descartes vai propor a aplicação do modo de pensar matemático dentro das ciências humanas. O Gargano, só um... Pode. O Descartes, eu já falei para todos vocês que ele adora metáforas de arquitetura. Sim. Daí ciência, escada, e ele enxerga a filosofia como um prédio no qual cada um foi construindo um cômodo diferente, que é uma aberração. E aí ele não vai construir mais um cômodo nesse prédio, que já é uma deformidade, porque se cada um constrói um cômodo ao seu gosto, essa construção vai ficando horrorosa. O que ele faz? Constrói um prédio separado, o corte é a pedra angular, a matemática... Bom, aquela árvore que eu desenhei em algumas salas aí, mas essa ideia de eu não vou mais construir um cômodo nesse prédio, que é equivocado exatamente pela falta de método. Né? Por isso que ele é chamado de pai da ciência moderna e da filosofia moderna, porque ele vai para a base. Né?
Então, a ideia é começar de novo. Então, qual que era a base da ciência anterior? Dogma, fé e Deus. São princípios que, para o Descartes, não são sustentáveis. Então, você tem que refazer o percurso do método. Por que é interessante a questão do método? Em ciência, o método, ele garante a objetividade do conhecimento. Então, um conhecimento ele é seguro e objetivo pelo método, e ele garante a certeza do objeto. Então, o seu conhecimento é tanto mais seguro quanto melhor for o seu método. Vou te dar um exemplo simples. Uma das primeiras vacinas a serem desenvolvidas para a Covid foi da Rússia, a Sputnik. Não sei se vocês lembram. Lembram? Os russos, então, anunciaram uma vacina que tinha uma eficácia, sei lá, 92%. Aí a comunidade internacional científica falou que maravilha, né? Massa, vamos comercializar então. Mas antes, manda para a gente os estudos que vocês fizeram para a gente entender como, vocês chegaram no resultado. Aí os russos disseram, sigilo. Não podemos abrir as pesquisas. Então, a gente não vai comprar, porque esse resultado pode ter sido chegado sem a menor noção. Você pode ter feito isso por sorte, como várias coisas são descobertas por sorte. O LSD, se não me engano, a história do LSD foi mais ou menos por um acaso. Né? O indivíduo erra lá uma determinada investigação e produz uma droga sintética. No seu exercício de matemática, se você colocar só o resultado final, lá no seu ensino médio, né, colocou assim, uma equação gigantesca, colocou 15, que é a resposta certa. Seu professor provavelmente vai cortar, porque não é o resultado, é o modo como você chega ao resultado que garante a certeza do resultado. Engraçado que na prova do ITA, eles dão um ponto para a formulação. Então, se você faz o desenvolvimento, isso vale ponto. Por isso que o Enem é sacana, porque às vezes você faz uma mega conta toda certa, no final você errou um troço, marcou a alternativa errada, mas a conta estava brilhante, merecia, sabe, um prêmio, sabe? Mas ele quer o resultado final. Por que a gente está falando isso? Porque a sociologia é uma ciência, vocês sabem disso, e toda ciência precisa de duas coisas: definição de objeto e método. No início da ciência, lá com Augusto Comte, vocês lembram que não existia sociologia, portanto, Augusto Comte queria estabelecer as bases do pensamento sociológico, e, para isso acontecer, ele lança mão do método, ou seja, do caminho de pesquisa utilizado pelas ciências naturais, que eram as grandes ciências do XIX, biologia, física, basicamente. Ele se apropria desse modo de pensar e aplica na sua ciência, porque na cabeça dele é simples, se está funcionando ali, vai funcionar aqui. Lembra que o problema não é o objeto. Pouco importa o objeto que você está aplicando, é o modo. Então, como que a ciência, como que a biologia e a física funcionam? Observação, experimentação, encontrar leis naturais do funcionamento disso, do funcionamento daquilo. O que o Comte faz? Física social. Vamos olhar a sociedade e encontrar as leis que organizam a vida social. Pronto, captei as leis, detenho esse saber, posso agora pegar esse saber e controlar a realidade. O controle da realidade a gente chama de ordem, e ao controlar eu posso levar a sociedade ao progresso. Ordem e progresso. Então, a ordem, ela não é a continência, tá? Necessariamente, depois isso vai ser. Mas a ordem é o controle dos fenômenos. Então, quando você entende como um fenômeno funciona, você dá ordem a ele. Um fenômeno que você não sabe como acontece, ele é um fenômeno desorganizado. Então, a ordem vem daí. Agora, quando a gente vai para o Marx, muda tudo, porque o método do Marx, ele é um método que, o Hegel, Deus me livre, né? Mas o Marx foi aluno do Hegel, ele vai inverter o Hegel, né? Lembra que ele vira o Hegel de cabeça para baixo, idealismo do Hegel para o materialismo do Marx, mas muda tudo. Olha que interessante, qual que é o método que o Marx utiliza para a investigação? Materialismo, histórico e dialético, certo? O que é materialismo? Materialismo, basicamente, é uma percepção das coisas a partir do ponto de vista material. Então, você vai analisar um objeto
levando em consideração as condições materiais, econômicas, sociais, nas quais aquele objeto está envolvido, certo? E você vai pensar desse modo, não só aquele objeto, mas também toda a história. E você não vai pensar a história de maneira linear, mas sim como um processo material contraditório. Por isso é materialismo histórico e dialético, porque há uma contradição que vai sendo produzida ao longo da história. Vou te dar um exemplo muito tranquilo. Imagine que a gente queira estudar um tema como a educação. Eu tenho um tema, vou te dar um tema, educação. Você é um psicólogo. Como é que você vai analisar o tema da educação? O que você vai falar sobre ele? De qual ponto você vai falar? Você vai falar dos processos cognitivos vinculados à educação, você vai falar das técnicas de memorização, você vai falar de como se dá o ensino-aprendizado do ponto de vista psíquico. Então, o modo como você vai falar do objeto é determinado pelo método científico da psicologia. Se eu sou um pedagogo, eu tenho outro método. Eu vou abordar o objeto educação pelas técnicas, pelo tipo de pedagogia, pelo tipo de ensino, pela relação aluno-professor, pela organização da sala de aula, pelas metodologias ativas, pelas não sei o que lá. Pedagogo. Então, um pedagogo e um psicólogo falando de um objeto, eles falam de dois pontos diferentes. Isso é a sociologia. Durkheim fala daqui, Weber daqui, Marx daqui, o Comte daqui. Mas todo mundo está tentando dar conta desse jogo, desse objeto. Depressão. Psicólogo falando da depressão. Relação pai, mãe, desejos, frustrações, ansiedade, expectativas, fantasia, campo simbólico, modo como você lida com isso, lida com aquilo. Modo de tratamento. Vamos falar sobre isso. Vamos elaborar isso. Muda o modo de tratamento, porque o método de análise mudou. O psicólogo não receita remédio. Por quê? Porque o método dele não é um método que permite esse tipo de abordagem. E a área dele também não permite. Como é que um médico psiquiatra analisa a depressão? Tá vendo? A taxa tal caiu, a outra aumentou, a outra aqui está faltando, a sinapse aqui está falhando, o que a gente faz? Remedinho. Pronto. O problema é aqui, tem uma massa cinzenta aqui, que ela está funcionando mais ou menos. Então a gente vai regular ela. Mudou o método de tratamento. Então, quando Marx analisa os seus objetos, né, a sociedade, a educação, o trabalho, não é do ponto de vista ideal. É o trabalho ali. É a educação ali. Lembra do Bourdieu? Quando o Bourdieu fala da educação, ele não vai falar assim, a educação ela é linda porque ela ajuda os estudantes. Não, a educação ela exclui, porque ela está dentro de um sistema que reproduz desigualdades sociais. Percebe? Os alunos do Arena têm a mesma aula com Cássio e com Gargano. Olha que lindo, todos estão aprendendo a mesma coisa. Não, você tem capital cultural. Quem já viajou 5, 10, 15 países e fala 3 línguas aqui na sala e teve aula particular a vida inteira, está pegando muito mais coisa do que o outro. Simples. É trágico, mas é simples. Percebe? Se você não veio de escola boa no passado, você está aprendendo em outro grau. Simples. Não é a mesma coisa. Você tem o mesmo lugar, mas você não tem a mesma apreensão, que é o lance que a gente estava falando da orquestra. Vamos democratizar a orquestra. Vamos colocar na praça pública. Legal. O nível de apreensão é completamente distinto. Percebe? Você não dá condições, estruturas, né? O Bourdieu vai falar de hábitos, né? Quer dizer, você não tem uma estrutura ali que permite que o indivíduo acesse isso. Gente, vocês já falam de GV, vocês falam de INSPER, vocês falam de UFO, vocês falam de FUVEST, que o povo acha que FUVEST é a USP. Não, FUVEST é a fundação que faz as provas para a UFO. Você fala de Unicamp. Tem um outro grupo de pessoas que tem uma outra estruturação cognitiva, uma outra estruturação que a gente vai chamar de hábito, que ele simplesmente não sabe disso.
ele não sabe que isso existe. Sabe assim? Você fala para ele assim, você não vai fazer USP? Do que você está falando? Não existe para ele. Não tá no há no espectro. meu horizonte isso. Massa. O que o Marx faz? Capitalismo, certo? O modo de produção capitalista, ele não pode ser analisado somente do ponto de vista econômico. Quer dizer, eu não vou falar das coisas como se a economia fosse um negócio pairando no ar. Eu tenho que falar dela no seu contexto histórico, eu tenho que falar dos atores econômicos que estão jogando o jogo, eu tenho que falar do que está rolando ali internamente. Percebe? Por isso que quando os liberais, no caso do Locke, do Adam Smith, falam o homem... Não, que homem? Homem, esse homem está se pairando aí no ar? Não. É o homem histórico, localizado. Ele é burguês ou ele é proletário? Então mudou. Ele vende a força de trabalho ou ele detém os meios de produção? Mudou. Ele está percebe? Muda tudo. A educação liberta. Qual a educação? Se você é marxista, você tem que localizar. Qual a educação? A do Arena ou do Colégio Estadual da Jardim América? São duas educações diferentes. A educação é o único caminho para a gente ser feliz. Qual? Do que você está falando? Localiza historicamente, materialmente. Qual grupo? Essa é a ideia do materialismo histórico. Então, é levar a sério que as coisas estão enraizadas materialmente falando. E aí você lembra que o Marx separa, como o Descartes faz um predinho, o Marx também faz um predinho. Lembra? A infra e a superestrutura. A infraestrutura é a base que sustenta a sociedade. Qual base é essa? Modo de produção. É a maneira de se produzir. A base da produção material. Então, é na produção material que a sociedade se sustenta. Certo? E essa infraestrutura, ela sustenta a superestrutura. O Estado, o direito, a religião, a cultura e a ideologia. Então, todo esse sistema, ele é o reflexo desse outro aqui de baixo. Por isso que para o Marx, de onde vem a mudança? Não vem lá de cima, vem de baixo. Só que a ideologia, que para mim é o conceito mais importante de todos, disparadamente do Marx, ela inverte essa ideia, fazendo parecer que tudo vem de cima para baixo. E que quem muda alguma coisa é aquele povo lá em cima. Nós aqui embaixo não mudamos nada. E aí eu vou buscar a mudança no deputado, quando na verdade a mudança está no trabalhador. É ele que é a base. Quem que depende de quem? Nós dependemos do Henrique ou ele depende de nós? Quanto custa a mensalidade? 3.000. Vamos pedir para baixar? Ah, mas ele não vai deixar. Então vamos fazer uma greve. Vamos juntar WR, Symbios, Arena, Cortex, vamos fazer uma greve todo mundo? Entende o que o Marx está dizendo? Marx, tá, gente? Não sou eu, o pessoal da câmera aí, não tem nada a ver com isso. Então, a ideia é essa. A gente olha lá e fala assim, me dá. Quando, na verdade, é a base, somos nós que temos o poder. Numa leitura liberal, inverte a relação. O Henrique pegou todo o seu dinheiro, colocou junto com o Wendel, o argentino, na escola, criou um império chamado Arena, criou oportunidades de emprego, estamos aqui trabalhando. Ele tem, sim, direito ao lucro, porque ele arriscou mais do seu patrimônio do que nós. Nós não temos nada aqui no Arena, a não ser nossa força de trabalho. Então, nós temos que ganhar menos do que ele. Leitura liberal. Leitura do Marx. O Henrique detém os meios de produção, faz a gente ser obrigado a trabalhar para ele, explorado, enquanto ele extrai de nós a mais-valia. Eu estou produzindo milhares de reais e eu estou pegando só 1.000, enquanto ele pega os outros restos, etc. Você está vendo que, dependendo do método que você usa, muda o discurso todinho. Você se tornou outra pessoa. Percebe? Na turma ITA eu trabalhei com uma proposta de redação junto com a Cristina, que era
a utopia do enriquecimento fácil. Eu coloquei um texto do Mises. Eu acho que vai para as trades, né? Trade, e o pessoal do SEM vai receber esse texto. Eu coloquei um texto do Mises. Ludwig von Mises é um cara neoliberal. E ele diz, o Mises disse assim, está lá no texto, com todas as letras, assim, ó, uma palavra depois da outra. No sistema capitalista, se você não fica rico, a culpa é exclusivamente sua, porque as oportunidades estão aí. É você que não pega elas. Está lá no texto, essa lista vai chegar para vocês essa semana. E o Marx vai dizer, não, você não fica rico porque você está sendo explorado, o que você produz não te pertence, e há um sistema que nunca vai permitir que você ascenda socialmente. E aí o Mises vai dizer, muito pelo contrário, o capitalismo é o único sistema do mundo que permite a gente ser pobre e virar rico. É lindo, gente. Se você olha desse ponto de vista, é lindo. São dois modos de ver a coisa. Percebe? Só rapidinho do conceito de ideologia que eu acho mais importante, que inclusive linka com indústria cultural. O que é ideologia? O que é ideologia? Tem duas formas da gente ver ideologia. Primeiro, senso comum. A gente usa a palavra ideologia no dia a dia, no senso comum. Ideologia é um conjunto de ideias de um grupo ou de uma pessoa, X. O Arena tem a ideologia de trabalho dele, o PSDB tem a ideologia de trabalho dele, o PT tem a ideologia de trabalho, a empresa X tem a sua ideologia. Ideologia do Cazuza. Eu quero uma ideologia, eu quero um sistema de ideias para eu me orientar, para guiar a minha vida. Isso é senso comum. É a palavra ideologia num sentido amplo. O que é ideologia no sentido do Marx? Ideologia é um discurso criado por uma classe específica chamada classe dominante com um objetivo: impedir que a classe dominada perceba que ela está sendo explorada. Então, se ela não percebe, a dominação continua. Então, eu vou criar uma narrativa, vou criar um discurso, vou criar uma visão de mundo, vou transmitir essa visão de mundo através da mídia, porque as mídias são de posse da classe burguesa, e ao ser consumida essa ideia, eu vou fazer com que a classe proletária tenha a mesma visão que a classe burguesa. E como ele vai ver as coisas do mesmo jeito que eu vejo, ele não vai se sentir explorado. Ele vai se sentir como alguém que pode ser burguês um dia. Então a ideologia ela tampa a nossa visão. Por isso a ideia de aletheia é muito interessante. É um véu. Inclusive a aletheia foi o nome da operação da Polícia Federal para prender o Lula. Operação Aletheia, né? Que é desvelar a verdade. Um véu. O que o Marx acreditava? Se nós tirássemos o véu do trabalhador, se ele tivesse consciência do processo histórico no qual ele está inserido, consciência de classe, ele se revoltaria, o processo revolucionário começaria e aí o capitalismo entraria em declínio. Claro que existem outras condições, mas em largas medidas seria isso. O que o Marx talvez não previu? Que a consciência de classe não necessariamente leva a alguma coisa. O indivíduo pode ter consciência de classe, está cagando para o processo revolucionário. Ele fala assim, eu quero receber só isso aqui mesmo, tá bom. Mas a ideologia ela é um sistema de dominação. Então você tem um sistema de dominação na fábrica, onde você mantém o indivíduo preso ali, você está dominando ele, explorando o trabalho dele, extraindo mais-valia. Lembra o que é mais-valia? É isso aqui. Eu poderia estar dando 5 aulas, eu estou dando uma pelo valor de uma. Certo? Isso aqui é mais-valia. Massa? Então a mais-valia, exploração, lucro do capitalista. Beleza. O indivíduo sai, mas vamos falar os termos do Marx. Comunista do caralho. Mas eu tô super feliz. Essa é uma exploração que eu acho super gostosa. Agora, olha só. Vou para casa daqui a pouco. Estamos na fábrica aqui. Chefe aqui em cima, vou para casa. O estar em casa é um momento muito perigoso para o burguês. Porque o proletário pode acessar livros, ele pode acessar materiais que podem despertar a consciência dele. O que a burguesia faz? Renascer. Vamos construir
um império midiático para manter esse indivíduo preso dentro da nossa visão de mundo. Zé Inocêncio. Indústria cultural. A indústria cultural, ela entra aí. Então, qual que é a nossa sensação de vida feliz? Quanto que a gente maratonou, quantas séries vimos, quantos filmes vimos, quantos livros, e livro faz parte da indústria cultural, tá? Música. Aí você volta segunda-feira para trabalhar, super feliz, porque seu final de semana foi ótimo em termos de diversão. Claro, você não vai chegar em casa cansado e abrir Origens do Totalitarismo da Hannah Arendt para ler, não faz o menor sentido, você quer ver This Is Us. Muito mais gostoso, percebe? Então, a ideologia eu acho um dos conceitos mais importantes. E a ideologia, mas aí a ideologia ela tem uma outra função, que não, a UFO não vai cobrar isso, mas ela tem uma outra função, ela agrega pessoas. Porque ela coloca todo mundo junto na mesma ideia. Isso é muito interessante. Então, quando você tem um processo revolucionário, por exemplo, a Argélia, né, na dominação francesa, a Argélia criou uma ideologia que uniu a população argelina contra os franceses, fundamental para o processo revolucionário. Então, a ideologia ela tem funções, às vezes, positivas, mas, para o Marx, esquece. Ideologia é negativa. Ideologia é negativa, ela é processo de dominação e manutenção da exploração. Que é o McLuhan também, com o conceito de aldeia global, essa ideia de que a gente é padronizado, mas no sentido positivo, de que a gente passa a se vestir de forma muito parecida, ver as mesmas séries, todo mundo fala mais ou menos inglês, então, quando você está num aeroporto em Paris ou em Londres, como as pessoas se vestem de maneira muito parecida, conseguem falar inglês razoavelmente umas com as outras, têm os mesmos signos de cultura, elas conseguem conversar umas com as outras sem aquela tendência etnocêntrica de ranço, e, portanto, para o McLuhan, que é um defensor dos meios de comunicação como elemento integrador, essa padronização que para a escola de Frankfurt é negativa, para ele é positiva. Cria uma identidade global, esse indivíduo global, né, consegue se locomover razoavelmente, como vocês conseguem fazer muito bem. Então, vejam bem, essa não é a posição da escola de Frankfurt, não é a posição que vai estar presente na prova, provavelmente. Mas os meios não têm uma conotação só negativa. Turma, estamos no fim dos nossos minutos. Alguma pergunta antes da gente fechar? Lá no fundo, o menino quer perguntar mais sobre Marx. Ele está empolgado, ele está louco para ser demitido. Mas meus exemplos, eles são bons, viu? Eles são bem didáticos. São. Eu só não queria estar junto com você aqui nesse negócio gravado ali. Gente, não está gravado, tá ligado aquela câmera? Quase que eu saí rolando aqui, dando um rolamento ali. Mas, gente, fica mais fácil entender, né? É o processo de mais-valia. Mais fácil. Mas, gente, esse é o lance do capitalismo. Não é Arena, não é WR, não é Simbos, é todo emprego. Em todo o trabalho capitalista, você vai ter algum tipo de exploração, algum tipo de mais-valia. Impossível não ter. Impossível. Você vai ser médico, você vai ter um processo de exploração do trabalho. Telemedicina, aparecendo cada vez mais. Quanto você vai cobrar pela consulta? Em todo o processo há exploração. Não tem como. Para o Marx, não há possibilidade de você ter um capitalismo verde, mais humano. Semana Europeia de 4 dias de trabalho. Vai ser ótimo para o trabalhador. Vocês sabem da semana de 4 dias, né? Então, há uma discussão lá na Europa. Estão rolando o teste no Brasil, inclusive. Isso, se você reduz a semana para 4 dias. Uma das intenções por trás não é necessariamente facilitar a vida do trabalhador. A produção não vai cair, não pode cair. Então, você vai ter que produzir, vai ter que concentrar nos 4 dias. Mas um dos principais objetivos é o seguinte, por exemplo, se você trabalha de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde,
ou das 8 às 4 da tarde, às 5, sei lá. Você chega em casa exausto. Você vai comprar alguma coisa porque você quer dar vazão para os seus desejos, vontades. Onde você vai fazer essas compras? Internet. Bacana? Você quer, por exemplo, comer alguma coisa. O que você vai fazer? Vou pedir um iFood. O que vai acontecendo com o mercado regional do bairro? Ele vai perdendo força. Porque as compras são feitas em outro lugar, são feitas em outros bairros, são feitas virtualmente. Londres já tem passado por um processo de revitalização. E Londres começou esse processo porque ela viu que alguns bairros estão perdendo clientela. Semana de 4 dias significa você garantir pelo menos um dia para o trabalhador para ele fazer o dinheiro dele circular na cidade. Imagina, no outro dia você não trabalha, o que você vai fazer? Cara, eu vou para o parque, depois eu vou para o cinema, eu vou almoçar fora, vou tomar um sorvete, vou jantar com a minha esposa e vamos, sei lá. Você circula o dinheiro, além de você surtar menos. Se você surta menos, você produz mais, menos afastamento do trabalho, menos burnout, menos depressão, menos ansiedade. Percebe? Mas para a gente é maravilhoso. É maravilhoso, mas ninguém está pensando na saúde mental, mas sim no quanto a produção é afetada por funcionários que se afastam. Então, a semana de 4 dias é linda, mas alguém está ganhando mais. Pensando em termos marxistas, tá? Além, se você fizer um cálculo simples, você vai ter uma redução de férias. O que vamos pensar? Quantos dias de férias nós temos? 30. Certo? No Brasil, é um dos poucos lugares em que as férias contam o final de semana. Em outros lugares da Europa, você não conta o final de semana. Então, sábado e domingo não conta nas suas férias. Você trabalha de segunda a sexta, então é só de segunda a sexta que é férias. Então, no Brasil, conta tudo. Então, você tem 30 dias de férias, menos 8 dias. Porque os 8 dias já são final de semana. Você perderia de qualquer jeito. Então, você tem de férias 22 dias. Se você tiver uma semana de 4 dias, você vai ter um final de semana mais prolongado. Você vai ter um final de semana de sexta, sábado, domingo. O que no mês são 12 dias. Então, de 12 dias. Esses 12 dias, na verdade, você está tendo férias de 18 dias. 18 dias. 18 dias de férias, no fim das contas. Então, se for aprovado semana de 4 dias de trabalho no Brasil, você vai ter, efetivamente, 18 dias de férias, já que os outros são finais de semana. Não é legal? Tá vendo? Faz a Ótimo para a gente. Maravilhoso. Uhum. Uhum. Não, eu acho, assim, assistiu às aulas que a gente gravou, esquece teoria, vai para exercício. E aí, exercício e plantão. Assim, não tem sentido ficar trabalhando mais teoria além do que a gente, porque pelo menos eu vou conseguir chegar de manhã onde eu calculei as aulas que eu gravei para começar depois daquilo que eu vou chegar de manhã. Então, a gente tem aula teórica de tudo. Você não precisa de mais aula. Você precisa fazer exercício. Agora, fiquem atentos com essas listas. O programa da UFA ele foi mudado recentemente. Tem um monte de exercício que eu estou vendo nessas listas aí de matéria que não cai. Vocês têm... Aí
é imprimir o conteúdo programático, escrever do ladinho quais são os filósofos que vão cair. Por quê? Tem exercício do Hegel, não cai. Lógica aristotélica, não cai. Helenismo, não cai. Locke, não cai. Sartre, não cai. O Locke no contratualismo, né? No empirismo. Também não cai, né? Só cai Hume. Não, nesse não cai. Esse cai. Cai não? Não. Descartes, Hume e Kant. Então ele cai no contratualismo. Não ele cai em algum também. lugar. Não. Nenhum. Na UF, não. Eu vi o Locke. Não cai. Tem que ler o programa, falei para vocês. Não cai. Bom, Então, como a gente às vezes pega a lista antiga e a mudança foi recente, às vezes você está fazendo questão de filósofo que não vai cair. E aí é um problema. Você está gastando energia com uma coisa que não vai te ajudar. Então, faz a lista com o conteúdo, com o cronograma do lado e dúvida, plantão. Agora, teoria? você vai refinando. A partir das aulas, eu acho que você vai sentindo o que você precisa aprofundar. Por exemplo, você assistiu uma aula de Durkheim. Nossa, mas não estou entendendo nada. Aí sim. Aí você Justifica. para e dá uma lida no material. Entendeu? Agora, se tem... porque a gente está falando de um tipo de aluno que vocês precisam refinar coisas. Vocês não precisam aprender nada do zero. Vocês já sabem muita coisa. Vocês precisam refinar. E assim, gente, falar um pouco a verdade, a UFO, quando ela, uns 10 anos, a UFO era o cão. Era capetosa. Era o cão. A UFO era uma das provas mais difíceis de fazer. Hoje, ela não está tão brutal assim. Não está tão brutal. Vou te dar um exemplo. Eu lembro até hoje, na segunda fase do AUFO, 2003, por aí, segunda fase, era uma questão sobre Aristóteles. A pergunta direta, seca, direta. Explica a tese central do capítulo 2 da Poética do Aristóteles. Ponto. Então, você tinha que ler a Poética do Aristóteles, que é um texto difícil, capítulo 2, explicar a tese central. Hoje é assim, o conceito de democracia, na luta das mulheres por direitos, etc. Explique o conceito de cidadania participativa. Coisas mais palpáveis, assim. Mas eu iria nessa direção que o Cássio sugeriu. Vai para as aulas, porque lá, no meu caso, eu gravei o livro inteiro, então, a partir do capítulo 7 até o 17 está gravado. Assistiu a aula. Coloca lá em 2x, 1x e meio, 3x. Avança. Puta, não estou conhecendo nada disso. Vai lá no edital. Cai, porque a minha aula, por exemplo, eu gravei o livro inteiro. Então, tem coisa lá que não vai cair. Percebe? Tem coisa que não vai cair. Olhou, caiu. Então, vou dar uma lida aqui no material. Vai para o exercício. Aula, material, exercício. Ou aula, exercício. E aí, no exercício, você vai refinando mais ainda. Então, agora a gente tem que ser estratégico. Pode ser que a prova seja em agosto. A gente não sabe. Então, tem que ser muito estratégico. Aí, segunda fase, já é uma outra ideia. Uma outra construção de texto, né? A gente tem que aprender a escrever, são pequenas redações, a UF é muito chata com a segunda fase. Não é resposta direta, é resposta construída, retomando o contexto, aprofundando. Aí já são mini redações. É uma resposta entre 5 e 7 linhas. É uma resposta boa de segunda fase, mas aí a gente trabalha depois. Mas a UF, assim, a UF não tem peguinhas. Ela não é muito de peguinha, assim, sabe? Ela é muito teórica, por isso que eu adoro a UFA. Assim, é o que dá em sala, cai. Eu acho uma prova linda. A maior dificuldade da UFA é a quantidade de vaga, né? Disponível, mas o resto, prova linda. FUVEST é uma prova linda. Felipe. Tem não, né? Obrigado. Não, eu falei Locke. Não, eu tô falando Locke, do personagem, do Locke. Não, gente. Deus da mentira, né? Cara, eu juro por... Deus da mentira. Não, é verdade. Agora é verdade. Não, mas eu juro que eu olhei... Locke é Unicamp. No não, programa mas antigo... Eu acho que eu me confundi mesmo. Perdão, gente. Desculpa. Não sei se isso me desautoriza completamente como professor em sala de aula, mas no caso da sociologia não tem muito segredo, não. Agora, por exemplo, tem questões... o Artile Bembe, o Peter Singer, são questões muito recentes, assim, não tem muita coisa para você fazer de exercício.
Aí é legal você dar uma olhada mais nas aulas, na teoria, definir o que é especismo, a crítica, o que é o utilitarismo do Peter Singer, apesar de não cair o utilitarismo, mas é importante saber o que é, percebe? Hannah Arendt, pegar aqueles tópicos do programa e definir cada um deles, o que é política, o que é espaço público, sabe? Definindo assim, ponto por ponto. Eu acho que é um bom... Quando você tem muito exercício, você vai para os exercícios, você mais ou menos sabe a cara que a UFO cobra. Quando não tem, a gente vai para a teoria. É igual filosofia na FUVEST. Filosofia e sociologia na FUVEST. Ninguém sabe ainda o que vai ser. Menor ideia, né? Beleza? Beleza? Beijo para vocês, então. Vou falar para o Ormezinho. Obrigado pela presença. Para a gente marcar uma outra aula em agosto, tá? Abraço. E a gente se encontra. Beijos. Tchau, tchau. Obrigadão.